Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ter em mim o caminho, a luz verá, que nos levará ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Vamos louvar com mais um hino, enquanto vê se os irmãos chegam, e em seguida vocês louvam a Deus com mais um hino aí, um conjunto, tá bom? Vamos louvar a Deus com mais um hino da harpa, em nome do Senhor. E depois do hino do conjunto, o presbítero Washington lê a palavra devocional, em nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino 46. O hino 46. Amém? O hino 46. O conjunto louva a Deus com mais um hino. E nós lemos a palavra devocional com o presbítero Washington, no nome de Jesus. Um perdão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. E sejamos já os negros batalhões do grande soprador. Declarai vós hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu peitão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu peito,
até morrer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 29. Glória a Deus. Estou muito feliz nessa tarde por estar aqui com os irmãos. Eu tenho me ausentado um pouco devido ao trabalho, mas estamos seguindo os cultos, assistindo pela live e dando glória a Deus junto com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, vamos ler a partir do versículo de número 29, eu vou ler o 29, os irmãos o 30, e assim sucessivamente até o 35, amém, amados? Amém. 29 está escrito assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão aos seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seu ramo se torna tenro e brota flores, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas as contas aconteçam. Vamos ler todos juntos o 35, no 3. 1, 2, 3. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Vamos fazer oração? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e a mesma diz, meu Pai, que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Aprove ao Senhor, meu Pai, para que pudéssemos estar aqui nessa tarde, louvando, agradecendo, exaltando o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por meio em tudo o que está acontecendo, nós permanecemos de pé, Te adorando, meu Pai, bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, que este culto, meu Pai, venha a ser marcado pela Tua presença, porque sabemos que o Teu Espírito Santo está no nosso meio, e agradecemos a Ti, ó Pai, por estarmos, meu Pai, no santíssimo lugar, adorando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, continua conosco, para que possamos o adorá-lo, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Ficamos com meia hora para nós poder, 36 minutos e 4 minutos, para falarmos da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a gente está aí se adaptando à situação, né? Ao qual nós estamos passando. E aparentemente está assim vazio, um pouco vazio. Estão fazendo 2 cultos. O culto da 6h30 tem uma quantidade maior de pessoas, mas estamos no caminho certo, viu? Quando se fala coisa organizada, é assim mesmo. Tem um monte de gente que se levanta contra. É que as pessoas não estão acostumadas com coisa organizada, entendeu? Eles estão acostumados com coisa desorganizada, então eles estranham. Mas devagarzinho ele chega no eixo, entendeu? Pode ficar cegado.
A melhor coisa que tem é você fazer a coisa certa, a coisa correta. Você fez correta. Lembra daquela palavra que eu falei uma vez em um áudio, em que eu não me preocupo com o inimigo, me preocupo com que eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus, então deixa o inimigo fazer o que ele quiser. Então é mais ou menos assim. Nós estamos no caminho certo. Estamos fazendo tudo estruturado, tudo bem, tudo organizado, tudo de acordo com a proteção dos órgãos ao qual nos protege. Então, tem um grupo de pessoas que não está contente, então, deixa quieto. É melhor deixar quieto. Irmã Lucinéia se encontra enferma. Mesmo sentado aí, ore comigo. Senhor Jesus, aqui está um pedido, ó Deus, da tua filha, irmã Lucinéia. Eu ergo a minha mão para o céu, porque eu creio na providência divina em favor da tua filha. No nome de Jesus, esta enfermidade há de ser detida pelo poder que há no nome de Cristo. Senhor, eu estou diante da tua presença, juntamente com a tua igreja. Visita a tua filha, irmã Lucinéia, repreenda este mal para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, só fique tranquilo, que tudo se normaliza. Já já a igreja vai estar cheia, viu? Eles vêm. Leia comigo a palavra em Mateus capítulo 24, não, 25, Mateus 25, lê para mim, acompanhe comigo, e eu quero ler o versículo 24 e 25, é a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, o versículo 24 e 25, vou ler apenas esses dois versículos. A melhor coisa que tem é você ficar firme com Jesus, viu? É a melhor coisa que tem. Aparentemente parece que você está perdendo a vitória, parece que você está... Não, está tudo no seu devido lugar. E fica tranquilo, só fica na presença de Deus. Tudo se encaixa. Já tem experiência com essas coisas. Fala assim, Mateus 25, 24. Fala assim: chegando, porém, o que recebera um talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhe onde não plantaste e ajunta onde não espalhaste. A igreja leu o 25. Amém. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Pode sentar. Glórias a Deus. Essa passagem aí, os irmãos conhecem ela. Ela é a passagem a parábola dos talentos, né? Aonde o próprio Jesus é quem descreve ela. Como todas as parábolas, é ele que descreve ela. E nessa parábola, a gente conhece ela, a gente sabe que ela tem três personagens. Ela tem três personagens. Ela tem o primeiro homem, ao qual o seu senhor disse que saiu para uma outra terra, um outro país, e pegou os seus bens e deu para algumas pessoas tomarem conta. Deu os talentos, os seus bens, os seus talentos para algumas pessoas tomar conta, administrar a sua propriedade, as suas coisas, os seus talentos. Ele deu para... E o texto vai dizer que são três pessoas que ele divide os talentos. Como nós vemos aqui na parábola, diz que para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 talentos, e para esse que nós lemos, ele só deu 1 talento. Ele só deu 1 talento.
Voltando um pouquinho no versículo 15, desse mesmo versículo, desse mesmo capítulo 25, ele fala assim: a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Pronto, aí já está dizendo que as 3 pessoas são diferenciadas. No versículo 5, 15, ele diz que deu 5 para um, 2 para outro, e para um deu 1. E aí ele diz no mesmo versículo 5, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, Jesus já disse que as 3 pessoas não seria igual. Eu dei segundo as vossas capacidades. Então só aí ele já esclareceu que as pessoas não tinham a mesma habilidade uma igual a outra. Um poderia dar 5 talentos, que ia ser cuidado, o outro poderia dar 2, e tinha um deles, que é esse que eu quero falar, só poderia dar 1. Para ele era o suficiente. Para ele era o suficiente. Já desde já eu aprendo aqui relacionado à capacidade de pessoas, que isso tem que ser respeitado. A capacidade que cada um tem em algo relacionado às coisas de Deus, e de que isso tem que ser respeitado, porque quem respeitou isso na hora de dar o que é seu às pessoas para administrar é o próprio Cristo. Então, a partir do momento em que Cristo respeita a capacidade de um ser humano, e eu passo a não respeitar isso, automaticamente eu posso estar estragando todo o negócio. Porque quem respeitou a capacidade deles foi Cristo. Automaticamente eu tenho que respeitar também as vossas capacidades ou a minha capacidade. Eu não vou falar do que aconteceu com os outros 2, porque eles foram muito bem. O que tinha 5, Deus voltou, granjeou mais 5. O que tinha 2, ganhou, devolveu para 2 na volta do seu Senhor. Então não há necessidade de falar desses. Vamos falar do fracassado, do que fracassou na entrega do que deu na mão dele. É esse que me preocupa. O outro está bem. Vou falar de quem está ganhando? Não. Pastor não fala com quem está ganhando. Pastor fala só com quem está perdendo. Pastor não se preocupa com quem está no pódio. Ele se preocupa com quem está lá atrás, na última fila, que nem chegou na linha de chegada. Então, falar dos outros 2, para mim, não interessa. São os vitoriosos, são os bem-sucedidos, os que sabem usar os seus talentos. Os outros 2, falar desses 2 eu não quero. Eu quero falar do coitado fracassado. É isso que me interessa. Falar do fracassado. É desse que eu tenho que falar. Esse eu tenho que falar dele. É do que recebeu um talento. Veja só, quando o seu Senhor chega até o que tem um talento, ele diz que, por exemplo, eu faço uma pergunta para mim mesmo: estava ele errado quando ele disse para o seu Senhor: olha, eu enterrei e eu tenho aqui aquilo que tu me deu? Aparentemente não tem nada de errado. Ele recebeu 1, devolveu 1, então até então não tem nada de errado. Na minha maneira de pensar, só surge o erro dele. O erro dele só surge, o erro dele só aparece no cenário, o erro dele, quando o seu Senhor não aceita receber somente o que entregou para ele. Aí é onde está o caos dele.
Simplesmente, se o seu senhor aceitasse receber dele o que deu para ele, um talento, até então está tudo certo. Está dentro do pensamento ao qual ele pensou e devolveu o que recebeu. Mas, por exemplo, como que nós passa em uma pista andando a 80 por hora e nós sabemos que está errado? Nossa, estou errado em andar nessa pista a 80 por hora, porque lá tem uma placa dizendo que só pode andar a 70. Se arrancar a placa de 80, eu não estou errado coisa nenhuma. Concorda comigo? Se a pista não tem sinalização de 80 e eu andei a 80, eu não estou errado. Não tem nada que venha comparar para dizer que eu estou errado. Não tem nada. É a situação desse homem. No pensamento dele, está tudo certo. No pensamento dele, não tem nada de errado. Isso é uma das grandes desgraças do ser humano. É querer que seja como ele pensa. Uma das grandes derrotas do ser humano é querer que seja como ele imagina. Ele faz o plano, o projeto, e ele se esquece de qualquer uma outra circunstância ao qual ele vem a fazer. Tem a regra, a base, que vem dizer para ele: você está certo ou você está errado. Na mentalidade dele está tudo certo, mas ele tem um equiparador, que é Jesus. Que é Jesus, que aí vai dizer: você está certo ou você está errado. No caso dele, eu para mim estava de bom tamanho receber o que eu dei. Eu para mim estava de bom tamanho receber o que eu dei. Eu dei o talento, recebeu o talento. Para Jesus não. Aí é onde entra a preocupação de ter que fazer não do nosso jeito. Aí é onde entra a preocupação que do meu jeito não está bom, do meu jeito não está agradável, do meu jeito não é aceito, porque o próprio Senhor recebe dele o talento e diz na lata, na cara dele: você é mau, servo mau. Para que isso, meu Deus do céu? O rapaz devolveu o que deu. Mas Deus quer mais. Muitos de nós estamos enganados em querer fazer como nós pensamos, irmão. Muitos de nós correm o risco de receber na lata, na cara, dizer: você é mau, você não presta, porque fez o que eu pensei, eu imaginei. E ainda no versículo 24, ele fala assim, ó: chegando porém o que recebera um talento, disse: Senhor, eu sabia, sabia coisa nenhuma. Ele diz para o dono do talento, Jesus: eu sabia que tu és assim. Sabia nada. Essa questão de dizer que nós sabemos, irmão, e tem que ser assim, isso é um perigo. Eu estou lhe alertando pela palavra. O que nós acha, Deus está pouco se lixando para o que você acha. Ele diz: Senhor, eu sabia. Você sabia o quê? Você foi chamado de mau. Como é que você sabia? Você sabia o quê? Se você foi reprovado. Porque eu sabia. É o tal do achismo, irmão. Este homem desse talento é o tal do achismo. Você que me acompanha em casa
Saiba de uma coisa: as coisas de Deus não tem achismo, eu acho, não. O servo da parábola dos talentos, no capítulo 25 e o versículo 24 de Mateus, ele, na mentalidade dele, está tudo certo, está tudo ok, mas para Deus não. E ele diz para o seu senhor: eu sabia. É isso que acontece com muitos de nós. Eu sei, eu acho, eu penso. Enquanto não chegar o equiparador com o meu e o seu, o nosso achismo, está tudo certo. Está tudo resolvido. Mas só que o equiparador, mediante ao que nós faz ou que nós acha, vai dar o resultado. Ainda no versículo 24 eu marquei assim, uma coisa que eu marquei aqui. Este homem do versículo 24 eu marquei assim: era viciado no seu íntimo. Ele não tinha nenhum pecado, nenhum vício exterior. Entenda, este homem do talento, de um talento da parábola, ele não tinha nenhum vício exterior, mas dentro de si, ele era viciado. O viciado, ele não tem esforço pelo crescimento. O achismo e o eu acho arrebenta com ele a vida inteira. Ele não abre espaço para o crescimento. Ele não abre espaço para negociar com outras pessoas. Ele não abre espaço para o seu namorado, para a sua namorada. Não abre espaço para o pastor conversar. Não abre... É aquilo. Ele é viciado. Aí você convive com ele na rua dele. Nossa, que santidade. Mas é viciado. O vício dele você não enxerga, está dentro dele. Olha o que ele disse para Jesus, o dono do talento: eu sabia que tu era assim, 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 e está tomando na pancada e está dizendo que sabe. É o viciado. Oh, aleluia. O viciado, esse tipo aqui de vício, é um vício interior. Sabe como que é o vício interior? Nada consegue quebrar e abrir espaço para negociação com aquela pessoa. Ninguém consegue abrir espaço e dizer: fulano, não vamos fazer assim não, vamos fazer assim, assim e assim. É um vício interno. Não abre espaço para negociação com ninguém. Não tem espaço para pai, não tem espaço para o namorado, não tem espaço para a namorada. Não, é o viciado. É ali, ó, papá, eu sabia. Você convive com ele, nossa, que santidade. Olha para, meu Deus, mas é viciado. Você ficar um ano com ele, você não quer mais. É viciado. Viciado no íntimo, não tem esforço pelo crescimento, não tem vício externo, mas interno ele é um viciado. Ele não consegue abrir espaço, nem sequer para Deus, com a sua maneira de pensar. Senhor, eu sei, eu sabia, porém o que tu me deu, eu enterrei, eu enterrei, e está aqui. E o trem ainda é bocudo. Está aqui no versículo 25. E com medo escondi na terra o teu talento. Está aqui o que é teu. O viciado é assim, ele é duro. Aqui, ó, o que é seu? Tá, estou certo. Eu sabia que você era assim. Eu tive medo. Eu sabia que você era assim. Ou seja, aparentemente está tudo certo, irmão. Nós estamos vivendo muito isso dentro das igrejas. Aparentemente está tudo certo, mas por dentro não tem nada certo. É um viciado.
Não abre mão para negociação com ninguém, nem com Deus. A partir do momento, Guilherme, que você não abre espaço para negociação com Deus, do que você acha, você está perdido, está falido. Eu sabia que tu és isso, tu és. Ele disse que sabia quem era o seu Senhor. É assim, assim, assim. Aí o seu Senhor vem e diz: você é mau, você não vale um centavo. Por que que eu não peguei de você e dei para os banqueiros, que assim eu teria mais do que você? Você não presta. Mas para ele é o viciado. Você vai conversar com ele: irmão, porque eu acho que deveria ser assim. Você acha? Não, você não tem que achar nada. Irmão, por que nada? Não. Abra espaço para o diálogo. Abra espaço para conversar com o seu marido. Abra espaço para conversar com a sua mulher. Abra espaço para conversar com Deus. Diga: Deus, isso aqui não está de acordo com a tua palavra. Vamos negociar. Ah, mas eu sei como é. Eu sabia. Mas você está sendo rejeitado. Você sabe tudo como é, mas não está prestando para nada. Isso nos preocupa quando o ser humano toma esse caminho aqui. Ainda no versículo 24, ele não assume seus temores, joga a culpa em Deus. Ele não assume. No versículo 24, 25, ele não assume, ele diz: eu só fiz assim porque eu sabia que tu és um homem duro, tu és um homem assim, e por isso eu fiz assim. Joga a culpa ainda em Deus. Isso é uma santidade maquiada. É uma santidade onde você passa um pincel, você tirou a maquiagem, está pelado. Eu sabia que tu és isso, e por isso eu fiz assim, e eu estou certo. Se justificando, jogando a culpa no próprio Deus, na dureza ao qual Deus é. A gente tem acompanhado muito esse tipo de coisa nos últimos tempos. Vícios interior, não tem espaço para conversar com Deus. Não tem espaço para conversar com o namorado. Não tem espaço para conversar com a namorada. Não tem espaço para conversar com os músicos. Não tem espaço, não. Eu sei, eu sabia, eu sei, eu sabia. Aí chega quem vai dar o relatório diz: não, você não. Adiantou o que você dizer que sabe? Adiantou o quê? Adiantou o que dizer que sabe? No versículo 25, ele fala assim: escondi, e com medo escondi na terra o teu talento aqui, aqui tens o que é teu. Eu escrevi aqui, para ele estava tudo certo. Não está? A expressão dele? Para ele está tudo certo. Lembra da igreja de Laodiceia? Quando Jesus disse assim para Laodiceia: dizem que tu és rica e enriquecida e de nada tem falta. Isso é o que você diz. Agora, Laodiceia, eu tenho um relatório para você. Eu estou lhe dizendo que você é pobre, nu e miserável. Eu lhe aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. A sua opinião, Laodiceia, é que você está com a bola cheia, mas para mim você não tem com nada. Sabe o que é isso? O viciado se acha: eu sei que tu és duro, eu sei que tu és assim, está aqui, eu enterrei o talento, e quando está aqui o que tu me deu. É o viciado. Laodiceia era viciada. Tu, diz em Laodiceia,
que tu és rica e que de nada tem falta. Agora no meu relatório você é pobre, miserável e nua. Não esqueça que você tem um parâmetro. Não esqueça que você só sabe que você está andando acima da velocidade porque lá tem uma placa que diz que é só aquele limite. Passou daquilo, está errado. Esse homem da parábola, se for ver no cotidiano normal, ele deu o que devolveu, ele devolveu o que ele recebeu. Só que quem vinha para receber queria algo a mais. Tem um texto bíblico que fala assim, ó, que quando alguém te chamar para poder andar uma milha, anda 2 com ele. Veja só o que diz o texto: quando alguém te chamar para andar uma milha, ande 2 com ele. Quando o texto diz que quando alguém te chamar para andar uma milha, é que uma milha, ele está comparando o normal em geral. Andar a outra milha é a igreja, porque ele fala para a igreja: quando alguém te chamar para andar uma milha, ande 2. A igreja tem que ser algo a mais. A igreja não pode ser comum. A igreja não pode ser normal. Se você quer agradar a Deus fazendo o normal, você vai ser rejeitado. O homem do talento devolveu o que ele recebeu e foi rejeitado. Nós não vamos ser aceitos fazendo o normal, não. É algo a mais. Os que é sujo, suje-se ainda. Os que é santo, quem é? A igreja. Santifique-se mais ainda. A igreja é algo a mais. Falando deste homem da parábola, estava tudo certo, irmão. Se é para conversar comigo, eu ia dizer: muito obrigado, eu lhe dei um talento, que bom que você me devolveu o mesmo. Mas para Jesus não. Para Jesus não estava nada bom. Quando você estiver fazendo apenas o normal, se considere, como diz a própria Bíblia, se considere servo inútil. Você está vendo como vai ficando um negócio mais estreito? Quando fizer apenas o que te mandaram fazer, considere servo inútil. O caminho do céu, irmão, é estreito. Esse jovem da parábola, para ele estava tudo certo, mas é uma mentalidade que não abre espaço. Eu sabia que tu eras duro e que tu eras assim, por isso enterrei, peguei o que tu me deu, enterrei na terra. Quando tu chegou, cavei, está aqui o que você me entregou. Ele disse: não, você é mau. Mas na mente dele, irmão, estava tudo certo. Isso é um perigo, quando nós temos nossas mentalidades e não se baseia pela Bíblia. Tenha sua mentalidade baseado pela palavra. Não queira concretizar o seu raciocínio e achar que Deus vai assinar embaixo, não. Está aqui o seu tal que você me deu, eu enterrei. Aí diz o versículo da continuação: servo mau. Graças a Deus. Vamos se colocar de pé, fazer uma oração para estar encerrando esse culto, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem falado aos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos a Ti, meu Pai, e somos gratos a Ti por este culto, meu Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, em estar na Tua presença, meu Pai, Te bendizendo e exaltando, Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Pai, pelos louvores que foram entoados a Ti, meu Pai, que louvamos a Ti de todo o nosso coração. Deus, leva os Teus filhos em paz, Senhor, para os vossos lares. Dá uma semana de vitória para os Teus filhos, é o que eu Te peço, meu Pai, no nome de Jesus. Estenda suas mãos, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe os irmãos.